futuros tecnólogos em serviços jurídicos. Na aula de hoje, nos dedicaremos ao estudo sobre os atos administrativos. Antes de adentrarmos ao assunto dos atos administrativos, é importante que conheçamos alguns conceitos preliminares. Alguns conceitos que são tema de direito civil, mas que são importantes que nós relembremos aqui. Tais como fato. O que seria fato? Fato consiste em qualquer acontecimento do mundo que se vive. Qualquer acontecimento que acontece no mundo é considerado um fato. Ato já é um pouco mais restrito. Consiste nos acontecimentos que ocorrem, mas em decorrência da manifestação da vontade humana. Ok, nós já sabemos o que é fato e o que é ato. Mas o que seria fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento no mundo que se vive, que tem repercussão, que tem importância para o mundo do direito, para o mundo jurídico. Já ato jurídico também é um pouco mais restrito do que fato jurídico. Consiste em quê? Na manifestação de vontade humana que gera efeitos jurídicos. Pois bem, nós já sabemos o que é fato jurídico, o que é ato jurídico. Mas, funilando ainda mais o conteúdo, é importante que saibamos o que é fato administrativo e ato administrativo. Fato administrativo consiste nos acontecimentos do mundo que gera efeitos que têm importância para o direito administrativo, no caso dos fatos administrativos. Atos administrativos é o tema da nossa aula de hoje. Consiste nos atos que têm importância para o direito administrativo, ou seja, são as manifestações de vontade que têm importância para o direito administrativo. Por quê? Porque, segundo o conceito dado, outra coisa importante, antes de adentrarmos de fato ao conceito de ato administrativo, é sabermos a diferença, sabermos que falar de ato administrativo é diferente de falar de atos da administração. Atos da administração são todos os atos que são praticados pela administração pública, podendo ser regidos tanto pelo direito público como pelo direito privado. Atos administrativos, por sua vez, só podem ser regidos pelo direito público. Então, nasce daí a diferença. Então, sabendo que atos da administração, ele é bem mais abrangente, engloba todos os atos que são praticados pela administração, nós podemos dizer o quê? Que temos os atos praticados pela administração, que são regidos pelo direito privado, e os atos da administração, que são regidos pelo direito público, são os atos administrativos. Ou seja, atos administrativos estão dentro da administração pública, ou seja, todos os atos administrativos são atos da administração, mas nem todos os atos da administração podem ser considerados atos administrativos. Então, os atos da administração podem ser atos praticados, atos privados da administração, como, por exemplo, compra e venda, locação, doação, permuta. Existem também os atos materiais, que são as condutas sem manifestação de vontade. Elas decorrem da mera execução dos atos. Temos os atos administrativos, que são os atos da administração regidos pelo direito público, e temos também atos políticos. Com relação a esses atos políticos, nossa apostila, ela adota esse entendimento de que atos políticos, eles estão dentro dos atos da administração. Eles podem ser considerados atos da administração, mas é importante que a gente saiba que esse entendimento ele não é pacífico. Nem todo doutrinador adota atos políticos como atos da administração, por acreditar que atos políticos estão fora do campo administrativo. Então, sabendo dessa distinção entre atos da administração, que é bem mais abrangente, e atos administrativos, vamos entrar no conceito de ato administrativo. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz a seguinte definição: é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas manifestadas mediante providências jurídicas complementares da lei,
a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Então, vamos dissecar esse conceito para entendermos cada termo dele. Então, quando falamos em declaração do Estado, diz respeito à manifestação de vontade do Estado, que gera efeitos jurídicos. Então, no caso do ato administrativo, são as manifestações de vontade que geram efeitos jurídicos no campo do direito administrativo. Então, no exercício de prerrogativas públicas, ou seja, que são regidos pelo direito público. Por quê? Porque giram em torno do interesse coletivo. É a supremacia do interesse público, manifestadas mediante providências jurídicas complementares da lei. Isso quer dizer o quê? Que os atos administrativos, em regra, eles são infralegais. Quando falamos da hierarquia das normas, eles estão no patamar inferior à lei. E, por conta disso, merece respeitá-lo. E a título de dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Ou seja, no que tange à legalidade do ato administrativo, ele pode sofrer um controle do Poder Judiciário. Então, esse é um conceito amplo, que engloba tanto os regulamentos, que são atos abstratos, como nós já estudamos, como os contratos, que são atos bilaterais, convencionais. Porém, esse tema do direito administrativo, que é o conceito de atos administrativos, é um dos temas que mais possuem divergências doutrinárias. Então, é bom que nós, enquanto estudantes do campo jurídico, estudantes da seara jurídica, é importante que a gente saiba que existem essas divergências doutrinárias. Por quê? Porque às vezes a gente escolhe um doutrinador para estudar e ele tem um posicionamento, mas talvez esse posicionamento não é seguido pela maioria. Então, segundo Eli Lopes Meireles, por exemplo, ele traz um conceito no sentido estrito. E no sentido estrito, ele considera que atos administrativos, eles dizem respeito somente às declarações unilaterais. Por quê? Porque gira em torno da supremacia do interesse público. E quem é o guardião dessa supremacia do interesse público? É o administrador. Mediante comandos concretos, ou seja, que dizem respeito aos atos de forma concreta, aos acontecimentos de forma concreta. Então, nós já vimos que existem divergências doutrinárias no que tange ao conceito, mas nós já estudamos o que seriam atos administrativos, que é um conceito, que o conceito adotado por Celso Antônio Bandeira de Mello é o conceito que é seguido pela maioria dos doutrinadores. Estudando os conceitos, vamos estudar agora os requisitos para a existência, para a validade dos atos administrativos. Esses requisitos são conhecidos como elementos dos atos administrativos. Então, quais são esses elementos do ato administrativo? Temos o sujeito competente, forma, motivo, objeto, finalidade. O que seria sujeito competente? Os atos administrativos, eles não podem ser praticados por qualquer pessoa. Necessariamente, eles precisam ser praticados por agentes públicos. Mas o que seriam agentes públicos? Todo ser que exerce uma função pública. Esse é um agente público. Seja de forma temporária, seja de forma permanente, sempre devendo estar ligado à administração pública. Mas, para esse agente ele ser competente, essa competência ela é atribuída por meio de lei, ou seja, a lei é que vai dizer a competência do agente, se ele é competente para aquela função ou não. E essa competência, quando é ditada por lei, é irrenunciável, ou seja, o agente ele não pode deixar de atuar com base na competência dele. Então, vamos para a forma. O que seria forma? Não basta a manifestação de vontade. É preciso que aquele determinado ato ele seja realizado conforme os ditames, as exigências definidas em lei, que são denominadas formalidades específicas do ato, que são definidas por lei. Então, considerando que que a forma do ato administrativo, que é definida por lei, não se admite
que o administrador deixe de observá-los, sob pena de infringir no princípio da legalidade. Motivo. Razão. O que seria o motivo? É a razão que justifica a edição do ato. O que é diferente de motivação. A motivação, ela exige da administração pública o dever de provar o raciocínio lógico entre o motivo, o resultado e a lei. O que é diferente também do móvel. Móvel, a intenção, é o propósito do agente, é interno a ele. É a sua vontade. Então, dentro do estudo com relação ao elemento motivo, o elemento do ato administrativo motivo, é interessante que a gente estude a teoria dos motivos determinantes. No que consiste essa teoria? Diz que o quê? Que o administrador ele fica ligado, fica preso ao motivo que declarou ao tempo da edição do ato, sujeitando-se à comprovação de sua ocorrência. Ou seja, na edição do ato, ele estabeleceu um determinado motivo que justifica a edição daquele ato. Então, ele fica preso à comprovação de sua ocorrência. E o objeto? O que seria o objeto? Representa o resultado prático. É o efeito jurídico imediato causado por aquele ato. Finalidade. É o bem jurídico do ato, que é o bem jurídico que o ato visa proteger. Ou seja, vamos dizer que houve a nomeação de um servidor. Mas por que houve essa nomeação? Para ampliar os quadros de servidores. Por quê? Porque aquela determinada função precisa ser feita com maior eficiência na prestação de serviço. Tudo em prol do interesse público, do interesse coletivo. Agora que nós estudamos os elementos, os requisitos dos atos administrativos, temos que saber que eles compõem pressupostos de validade e pressupostos de existência do ato administrativo. Ou seja, no caso dos pressupostos de existência, inexistindo um desses elementos, o ato passará a ser considerado inexistente. No caso dos pressupostos de validade, inexistindo um desses elementos, o ato será considerado inválido. Então, temos esse quadro comparativo que foi desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de Mello, que traduz o entendimento da maior parte da doutrina. Então, com base nesse quadro comparativo, temos o quê? Que são pressupostos de existência o objeto, a pertinência do ato ao exercício da função administrativa, o pressuposto subjetivo, que é o sujeito competente, né? E o pressuposto objetivo, que é o motivo. No caso dos pressupostos de validade, são pressupostos de validade o pressuposto objetivo, que são os requisitos procedimentais, o procedimento administrativo que antecede ao ato, o pressuposto teleológico, que diz respeito à finalidade, o pressuposto lógico, que é a causa, que é o vínculo de pertinência entre o motivo e o resultado, o motivo e o conteúdo, e o pressuposto formalístico, que diz respeito à formalização, à formalidade específica, que é determinada por lei, na prática do ato administrativo. Então, sabendo que na inexistência de algum desses elementos, o ato pode ser considerado inválido ou até mesmo inexistente, nós vamos para as características peculiares dos atos administrativos, o que faz com que esses atos administrativos eles sejam diferenciados dos outros atos da administração. Então, temos como são os atributos do ato administrativo. São atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, ou seja, os atos administrativos presumem-se legais até que provem o contrário. Por quê? Isso existe com base no princípio da legalidade no campo do direito administrativo, que diz o quê? Que o administrador ele tem que agir de acordo com a lei. No caso dos particulares, como é que deve ser visualizado o princípio da legalidade? Que o indivíduo ele pode praticar tudo desde que a lei não proíba. Não foi isso que nós estudamos quando estudamos o princípio da legalidade? Pois bem, esse princípio da legalidade, ele faz com que os atos administrativos tenham essa característica
de presunção de legitimidade. Temos ainda a autoexecutoriedade, que diz o quê? Que autoriza a administração a executar diretamente seus atos, sem precisar da interferência do judiciário. Isso por quê? Porque temos a autotutela. Ela é dividida em exigibilidade, que permite que o administrador ele decida com relação decida com relação àquele ato administrativo sem a exigência de interferência do Poder Judiciário. E a executoriedade, que é a possibilidade que o administrador tem de cumprir suas decisões sem autorização do Poder Judiciário, sem autorização de outro poder. Imperatividade é a qualidade de impor obrigações ao administrado, impor com que o administrado atue de determinada forma, se posicione de acordo com determinada conduta. Vamos então para classificações dos atos administrativos. Muitos doutrinadores adotam várias formas de classificações, mas nós trouxemos aqui os que mais coincidem entre os doutrinadores. Existem, quanto aos destinatários, que podem ser, os atos administrativos eles podem ser gerais. O que isso quer dizer? Que eles são destinados a sujeitos indeterminados, a sujeitos não especificados, atingindo uma coletividade. Um exemplo disso é um edital de concurso público. E os indivíduos, ou então individuais, que eles são direcionados a determinados indivíduos, ou seja, são considerados especiais, porque se dirigem a destinatários certos e determinados, como a nomeação de um servidor, por exemplo. Quanto ao grau de liberdade, eles podem ser atos vinculados e atos discricionários. Atos vinculados são aqueles que o administrador ele age nos estritos limites da lei. A lei não dá opções de atuação dele. Ele tem que agir somente daquela única maneira que a lei especificou. Já os atos discricionários, o administrador ele tem que agir de acordo com a lei. Só que a lei, no caso dos atos discricionários, ele abre opções, determinadas opções para que o administrador opte por que for mais conveniente e oportuno para determinadas circunstâncias. Então, enquanto os atos vinculados, eles são aqueles que o administrador age nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não lhe deu opções de atuação, os atos discricionários são aqueles que a lei prevê mais de uma opção de atuação para aquele determinado caso concreto, ou seja, não lhe deu margem de liberdade. Quanto à composição da vontade, os atos podem ser simples, por quê? Porque decorrem de um único órgão, da manifestação de vontade de um único órgão, ou então eles podem ser complexos, por quê? Porque decorrem da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Quanto à estrutura do ato, são atos que podem ser concretos, ou seja, alcançam um único caso. Um exemplo disso é a exoneração de um servidor. A exoneração de um servidor, ele atinge um único caso. Os atos também podem ser considerados abstratos. Alcançam um número indeterminado de situações, como, por exemplo, atos que determinam a velocidade permitida para uma determinada via. Quanto aos efeitos, eles podem ser constitutivos, ou seja, que faz nascer uma nova situação jurídica, como no caso a demissão de um servidor, como atos declaratórios, que visam reconhecer basicamente uma situação jurídica, como a certidão de vínculo ou de tempo de serviço. Quanto à natureza das situações jurídicas que criam, pode ser considerado ato-regra, que criam situações gerais, abstratas e impessoais, são modificáveis pela administração e não geram direito adquirido. Podem ter os atos subjetivos, que são direcionados, que criam situações particulares, concretas e pessoais e que geram direito adquirido. Por quê? Porque são imodificáveis, como, por exemplo, os contratos. Podemos ter também os atos condições que alguém pratica com base nos atos regras. Não criam direito adquirido. Um exemplo disso é a aceitação de cargo público. O último tópico do nosso conteúdo de hoje diz respeito à extinção dos atos administrativos.
Esses atos administrativos, eles podem ser extintos de algumas hipóteses que vamos estudar agora. Pelo cumprimento de seus efeitos, ou seja, ou porque esgotou o conteúdo jurídico, como, por exemplo, as férias de um servidor e o servidor já cumpriu as férias, já gozou de suas férias, ou seja, esgotou o ato administrativo. Execução material é quando visa o cumprimento de uma determinada ordem já cumprida, como a ordem para demolir uma obra, que na verdade já havia sido demolida. Implemento de condição ou termo, quando aquela condição ou termo ela foi cumprida. Existe também, além do cumprimento de seus efeitos, o desaparecimento do sujeito ou do objeto, que é a extinção objetiva e subjetiva, como, por exemplo, a morte de um servidor, que é extingue qual ato? A sua nomeação. Atos concretos realizados pelo poder público. Temos a cassação, que diz respeito ao descumprimento de uma condição inicialmente imposta, por exemplo, alguém quer uma licença de funcionamento para um hotel, mas no final das contas, esse hotel se transformou num motel. Então, essa licença ela é cassada. Caducidade é quando a retirada do ato administrativo pela superveniência de uma norma jurídica que é incompatível àquele ato. Por exemplo, é a retirada da permissão de uso para instalação de um ciclo. Por quê? Porque o plano diretor que foi instituído posteriormente decidiu que naquela região, naquele local, vai ser construída uma rua. Anulação é a retirada do ato em razão da sua ilegalidade. A administração pública, ela pode anular seus próprios atos com base no princípio da autotutela. E ela tem um prazo de 5 anos para rever seus próprios atos. Mas, por conta da sua ilegalidade, esses atos eles podem ser vistos pelo Poder Judiciário, que somente nessa circunstância, quando diz respeito à legalidade, à ilegalidade do ato, é que o Poder Judiciário pode rever os atos da administração pública. E temos também, e o Poder Judiciário ele pode rever esses atos a qualquer tempo, diferente da própria administração pública rever seus atos, porque só tem 5 anos. Outra forma de atuação do Poder da administração pública com relação aos seus atos, para a extinção dos seus atos, é a revogação. A revogação ela é retirada, ela é extinta em razão da conveniência e oportunidade. Neste caso, somente a administração pública pode atuar, porque somente ela pode analisar a conveniência e a oportunidade de seus atos. O Poder Judiciário não pode fazer um controle judicial destes atos, né, por meio da revogação, a não ser que ele reveja os seus próprios atos enquanto a sua função atípica de administração pública, né. Temos também a renúncia do ato, quando o administrador ele desiste daquele ato e por conta disso ele renuncia. E temos a invalidação, que é a supressão com efeito retroativo do ato administrativo por ter nascido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Ele já nasceu com defeito e por conta disso ele precisa ser extinto, ser suprimido. Esses atos eles podem ser inexistentes, são aqueles radicalmente fora do ordenamento jurídico. Por exemplo, o delegado pede para o agente torturar determinado preso. Ato nulo, a lei assim os declara. E a impossibilidade, por quê? Porque há a impossibilidade de convalidação, de consertar aquele determinado ato, de torná-lo válido. Ato anulável são aqueles atos que possuem um defeito, mas esse defeito ele é sanável. Ou seja, há a possibilidade de convalidação, de tornar aquele ato de inválido para válido. E atos irregulares, que padecem de vício material irrelevante. Pois bem, gente, a nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês estejam estudando, busquem novas fontes, até porque o direito administrativo ele possui muitas divergências doutrinárias. É importante que vocês acompanhem essas divergências doutrinárias e passe a entendê-las, passe a considerá-las. Por hoje é só.